Vídeo parte 2 de fatos sobre mim. Eu gravei um esses dias falando 20 fatos sobre mim e vocês gostaram muito desse tipo de vídeo, então quis trazer mais 20 aqui pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor, né? Falar mais algumas outras coisas que algumas vão me deixar com vergonha, mas vou falar tudo aqui pra vocês. Separei mais 20 fatos, mas antes de começar o vídeo já sabe, né? Se inscreve no canal, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se. Se o botão estiver vermelho é porque você ainda não é inscrito, então já se inscreve, ativa o sininho de notificação e deixa bastante joinha aqui pra mim. Agora bora pro vídeo. Bom, o primeiro fato que eu vou falar aqui pra vocês, gente, é um fato que eu nunca mencionei aqui, eu não gosto de mostrar, não gosto de falar, mas eu vou falar aqui pra vocês que eu tenho uma falha no meu cabelo. É uma falha de nascença, eu nasci com essa falha aqui, eu sempre fui cabeluda, eu sempre tive muito cabelo, mas eu tenho uma falhinha aqui do lado que me incomoda, eu não gosto. Ela é desse lado aqui, ó. Não vou mostrar tudo, gente, porque ela é muito feia, eu não gosto, sinceramente. Mas enfim, vocês sempre me perguntam por que eu nunca uso o cabelo pra trás, nunca prendo o cabelo, é porque toda vez que eu prendo fica aparecendo essa falha e eu não gosto. Mas enfim, gente, é um complexo aí que eu tenho. E já que a gente tá falando de complexo, gente, o segundo fato que eu vou falar aqui pra vocês é que eu também tenho complexo, um pouco de complexo da minha gengiva. Eu sempre tive o dente muito pra frente na minha adolescência e eu usei aparelho bastante tempo, uns 2 anos, um pouquinho mais, e corrigi o meu dente, mas eu fiquei com esse problema de ter a gengiva muito aparente. Principalmente quando eu tô dando gargalhada, quando eu tô rindo muito. Quando eu dou só um sorrisinho, né, assim, pra foto, aí é tranquilo. Mas quando eu tô dando gargalhada, ela aparece bastante e eu, sinceramente, eu não gosto. O terceiro fato sobre mim é que eu já toquei teclado, inclusive já toquei até em recital. E esse foi o motivo que me fez parar de tocar teclado, gente. Eu amava fazer aula, eu ia super bem, eu tocava de cor, eu nem precisava ficar olhando partitura pra tocar. E aí o meu professor me colocou num recital de surpresa, do nada ele me chamou lá na frente pra tocar, porque o meu irmão já tocava, né, em recital. E aí ele me chamou lá na frente pra tocar, eu fui, fiz bonitinho, mas nunca mais quis saber de tocar teclado, eu fiquei traumatizada. Quarto fato sobre mim, gente, é que eu já venci um câncer de pele. Pois é, vocês que me acompanham aqui, né, na verdade esse é um fato bem recente, então vocês já devem estar sabendo. Mas pra quem não viu, né, eu fiz um vídeo explicando tudo, eu vou deixar o link dele aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Mas graças a Deus tô ótima, não tem mais nada. O quinto fato sobre mim, gente, as meninas aí que me seguem vão ficar meio abismadas comigo, porque eu sei que é uma coisa que ninguém gosta, é que eu durmo de sutiã, gente. Eu não consigo dormir sem sutiã, eu me sinto muito mal dormindo sem sutiã. E se você for que nem eu, se você aí me segue e for que nem eu e também não gosta de dormir sem, me conta aqui nos comentários pra eu saber que eu não tô sozinha, mas eu sei que a maioria das mulheres não vê a hora de ficar livre do sutiã, né? Chega em casa, quer tirar sutiã, dormir, então nem se fala, só dorme sem. E eu não consigo, gente, eu adoro usar sutiã. O sexto fato sobre mim, eu acho que muita gente vai se identificar comigo, é que eu tenho pavor de lagartixa, gente. Sabe aquelas lagartixas que às vezes aparecem no banheiro? Eu fico desesperada, eu não tomo banho enquanto não tira aquela lagartixa de lá pra mim. Não tomo, porque você já imaginou aquele bicho caindo em cima de você enquanto você tá tomando banho? Deus que me livre, não gosto nem de pensar. Então é um bicho assim que eu tenho pavor, se tiver no mesmo cômodo que eu, tem que tirar. Não fico com ele nem no banheiro e se estiver no meu quarto também pra eu dormir, eu não durmo, alguém tem que tirar pra mim. O sétimo fato, eu tenho certeza que muita gente também vai se identificar comigo, é que eu sempre falo que eu não gosto de uma determinada comida sem nunca ter experimentado. Gente, vamos combinar, quem nunca que fez isso? Quem nunca olhou para uma comida, não foi muito com a cara dela e falou que não gosta? Eu acho difícil, né, ter alguém que nunca fez isso, e eu sou muito assim. Eu era mais assim quando eu era criança, hoje em dia eu experimento mais as coisas, mas mesmo assim, se eu olhar para uma comida e não for muito com a cara, eu já falo que eu não gosto. Oitavo fato é que eu nunca viajei de avião, gente. Morro de vontade de viajar de avião, apesar que eu tenho um pouquinho de medo, mas eu tenho muita vontade. Já fiz viagem de navio, já, né, de carro a gente sempre tá viajando, mesmo quando é longe,
mas de avião nunca andei. Nono fato sobre mim, quem me segue lá no Instagram já sabe, né? Que eu sou viciada em comida japonesa. Com certeza eu comeria todos os dias, gente. Eu gosto muito. O 10º fato sobre mim, gente, é que quando eu era adolescente, eu não usava roupa curta de jeito nenhum. Não usava saia, não usava short, não usava vestido, nada disso. Era calça, só calça, mais nada. Mas eu acho que eu tinha um pouco de complexo porque eu era muito magra mesmo. E aí eu ficava um pouco assim complexada e nunca usava roupa curta. Depois, com o tempo, isso foi passando e hoje em dia eu adoro usar um vestido, adoro usar uma saia, um short. E o próximo fato é que, além desse fato que eu falei pra vocês, que eu tinha um pouco de vergonha, né, de usar roupa curta pra não aparecer as pernas muito magrelinhas, eu também tinha uma fase da minha vida que eu também tinha muita vergonha de deixar aparecer o meu triciclo, né, a minha cadeira de roda em fotos. Então eu fazia de tudo para cortar, sempre que tirava alguma foto eu cortava a parte que tava o triciclo, deixava só assim daqui pra cima, sabe, sei lá, da barriga pra cima mais ou menos, pra não aparecer, porque eu não gostava que ninguém postasse foto que eu tava e que aparecesse a minha cadeira. Olha que bobeira, né? Hoje em dia não tem nada disso, eu aceito super bem. Na verdade eu sempre aceitei a minha deficiência super bem, sempre levei com muita leveza. Mas eu tinha essa parte, assim, né, comigo, que eu tinha um pouco de complexo de aparecer a cadeira, né, em fotos, aparecer na internet. O 12º fato, gente, é um fato bem aleatório, é que eu amo comer alho frito. Gente, eu sou apaixonada em alho frito. É muito gostoso. Quem aí gosta, comenta aqui embaixo também pra eu saber. Porque aqui em casa, gente, o meu irmão detesta. Aí fica eu falando pra minha mãe encher o bife de alho e ele falando pra tirar, ele fica xingando se coloca muito. Cada um é de um jeito aqui, sabe? E eu gosto não só daqueles pedacinhos de alho que fica no bife fritinho. Não, quando a minha mãe tá fazendo bife, eu peço pra ela pôr o alho inteiro e fritar o alho inteiro pra mim. E eu como assim, puro. É muito gostoso. 13º fato, é um pouco nojentinho, gente, hoje em dia eu já não faria isso, é que eu adorava mexer na terra e separar minhoca pro meu pai pescar. Gente, eu adorava fazer isso e eu pegava a minhoca ali com a mão, não tava nem aí. Hoje em dia só de pensar já me dá arrepio, de pensar de pegar ali com a mão. Então hoje em dia, gente, jamais eu faria isso. Se meu pai quiser pescar com minhoca, ele que lute. O 14º fato, muita mulher aí vai ficar, ó, de queixo caído aí comigo, porque eu não gosto, gente, de ir em salão de beleza. Nada contra, mas eu não gosto de jeito nenhum. Eu tenho uma preguiça, gente, que vocês não fazem ideia. Eu gosto de fazer tudo sozinha, eu adoro ter a minha independência, tirar um tempinho pra me cuidar, sabe? Então eu mesma faço a minha sobrancelha, tiro o buço, depilo tudo, corpo, axila, perna, virilha, enfim. Eu que faço tudo, eu que faço as minhas unhas também. Então assim, salão pra mim é só pra cortar o cabelo. 15º fato é que quando eu era criança, gente, eu era alérgica à abelha. E eu era muito alérgica a ponto de inchar e não parar de inchar e ter que ir no hospital tomar injeção, né, tomar um antialérgico antes que acontecesse o pior, porque eu ia inchando até não parar mais. E hoje em dia eu já não sei mais se eu tenho essa alergia, porque a gente é assim, né, às vezes a gente tem alguma coisa na infância e aí a gente vai crescendo, vira adulto e vai criando resistência, né? Às vezes nem tem mais essa alergia. Só que nunca mais eu fui picada por um inseto, então eu não sei falar pra vocês se eu ainda tenho alergia. Mas nem quero saber, gente, nem quero. O 16º fato, gente, eu tenho pavor de lembrar desse fato, é que já apareceu um morcego no meu quarto, gente, vocês acreditam? E não faz muito tempo, deve ter 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Do nada eu tava no meu quarto de boa, né, no computador, e tava escutando alguma coisa batendo assim na lâmpada. Pensei comigo, ah, deve ser um inseto, né, sei lá, nem olhei. Quando eu vejo assim, por reflexo, sabe, quando você olha assim de lado, e aí eu vi um negócio preto ali no chão, no que eu olho, um morcego andando ali no chão. Eu sei que eu fiquei apavorada, gente, eu já gritei meu pai, já chamei ele pra tirar aquele bicho de lá, e que bicho mais feio, gente do céu, que coisa horrorosa ver aquilo lá de pertinho, que desespero, e ele tava voando no meu quarto,
né? E eu nem tchum pra ele, nem percebi, achei que fosse só um inseto ali batendo na luz. E não, era um morcego. Imagina se ele tivesse vindo em mim. Deus me livre, não gosto nem de pensar, porque provavelmente eu não estaria aqui hoje contando isso pra vocês. E por falar em bicho, gente, ai, eu sou muito azarada com essas coisas. Quando eu era novinha, eu era bem criancinha mesmo. A gente tava passeando de carro, nós 4 aqui em casa, e eu tinha mania de andar de joelho, assim, no banco de trás do carro, olhando pra trás. E aí eu vi uma rã bem pequenininha, dentro do carro ali pulando, e eu falando pro meu pai, pai, tem uma rãzinha aqui, tem uma rãzinha aqui, ninguém, nem tchum pra mim, ó, nem acreditaram em mim. Quando vê, eles perceberam, né, que realmente tinha um bichinho pulando ali atrás, e aí saiu todo mundo do carro, meu pai foi lá tirar a rã, foi super complicado de tirá-lo de lá, porque o bicho não para, né, fica pulando. Mas, nossa, gente, essas coisas só acontecem comigo, viu, vou te falar. O 18º fato, gente, é que eu já passei mal tomando banho de banheira. Eu nunca tive banheira em casa. E aí, quando a gente mudou pra essa casa que eu moro hoje, essa casa aqui, ela tem banheira. E aí, teve um dia que a gente almoçou e nesse dia a gente fez um almoço bem pesado, acho que era, não sei se era leitoa, era alguma coisa de carne de porco. E aí eu comi, né, almocei bastante e logo em seguida eu fui tomar banho de banheira. Aí eu liguei a hidromassagem e, gente, eu comecei a passar mal. Eu comecei a sentir muito mal, um calorão assim, eu comecei a ficar vermelha. E eu senti muito mal-estar, sensação de desmaio. Enfim, gente, eu passei muito mal, não gosto nem de pensar. Mas provavelmente foi sim, né, porque eu tava com o estômago cheio. Então, quando os nossos pais falam, né, pra não entrar na piscina ou banheiro de estômago cheio, é real, gente, a gente passa mal de verdade. E por falar em trauma, gente, eu também tenho trauma de ter andado de montanha russa, e esse é o próximo fato sobre mim. Aqui na minha cidade sempre tem uma festa que chama Expo Agro, e lá eles montam um parquinho, né, e tem montanha russa, tem um monte de coisa. E aí eu fui a primeira vez na minha vida andar nessa montanha russa, e ela era bem pequenininha, sabe, não era aquela montanha-russa enorme, né? Mas mesmo assim, gente, eu fiquei apavorada. Eu saí da montanha-russa, assim, tremendo. Eu queria chorar, eu só não chorei de vergonha, porque tinha um monte de amigo ali com a gente. Mas eu fiquei com muito medo, porque na época eu era muito magra, extremamente magra. E aí eu sentia que na hora que a montanha-russa tava descendo, assim, o vento era tão forte, né? Era tão, assim, intenso, que parecia que o meu corpo tava levantando ali do banquinho da montanha-russa. Enfim, gente, nossa, não gosto nem de pensar, nunca mais quero saber de montanha-russa na minha vida. E o último fato sobre mim, gente, é que quando eu era novinha, quando eu era bem criança, uma vez a minha mãe fez, acho que era Dia das Mães ou aniversário dela, não lembro, mas eu fui numa papelaria comprar presente pra ela e marquei na conta dela, ela que teve que pagar depois. E eu comprei um presente pra ela pensando em mim, gente. Eu comprei um porta-chave, né, um porta-chaveiro. E dentro dele tinha uns brinquedinhos, tipo um ursinho, sabe? Uma mesinha com uma cadeirinha, um ursinho sentado em cima. Enfim, era super bonitinho. E aí eu comprei esse presente pra ela pensando em poder tirar o vidro ali da frente daquele porta-chave pra pegar as coisas pra brincar. Olha só como que é as coisas, né? E até hoje esse porta-chave tá aqui e minha mãe nunca me deixou abrir. Bom, gente, é isso. Esses foram mais 20 fatos sobre mim. Eu acho que agora não tem mais nenhum fato pra falar pra vocês. Mas se eu for lembrando de alguma coisa, eu vou anotando. E quem sabe tem uma parte 3 aqui pra vocês, se vocês gostarem, deixar bastante like aqui pra mim. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual fato que você mais se identificou, que é parecido com alguma coisa que você já fez. Enfim, me conta tudo aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal, também me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Por lá eu tô sempre conversando com vocês, sempre presente, tem vídeos de maquiagem, tem dicas de beleza. Enfim, tem muito conteúdo legal por lá e conteúdo diferente daqui do Instagram, né? Lá eu foco mais em beleza. Então me sigam por lá, vou deixar o meu arroba aqui e também o link na descrição do vídeo. Não esquece também de deixar um super joinha nesse vídeo e compartilhar bastante esse vídeo com as suas amigas. Então é isso.
Um super beijo e até a próxima!